vezes puxa as orelhas, outras vezes é para abençoar. Amém. Amém? Cumprimentos, irmãos capazes, Senhor. Eu hoje venho falar de um assunto que muitas vezes me faz uma certa confusão. Porque há um ditado popular lá fora no mundo que diz agora esqueci-me e tive com ele na ponta da língua o dia todo. É aquele ditado que do género, os mais velhos é que têm razão. Como é que... Já não me lembro, mas não interessa. Vocês já devem ter ouvido de certeza, porque muitas vezes os novos são sempre chamados a atenção para seguir o que os mais velhos dizem, porque esses sim têm a sabedoria e a capacidade de saber mais que nós. Amém? Mas na Bíblia fala-nos sobre isso, mas também nos fala o contrário. Amém? Então, na Bíblia está em 2 Crónicas 34. Se os irmãos quiserem abrir. 2 Crónicas 34, 3. Vamos ficar a saber que a idade não está associada à sabedoria. Amém? Já todos encontraram? Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Este versículo nos diz que isto fala-nos sobre Josias, que é filho de Amon, amém? Que por sua vez é o rei de Jerusalém. Amém? Acho que estou certa, pelo menos eu tenho a memória um bocadinho assim. Se eu não escrevo, depois esqueço-me das coisas, amém? Mas pronto. Exato? Então, na época de Josias, os meninos eram considerados homens a partir dos 12 anos. E Josias, ao completar 16, compreendeu a responsabilidade do seu cargo, que é o reinado de Jerusalém. Cá está. E já com essa idade, demonstrou mais sabedoria que muitos reis mais velhos que antes tinham reinado. Pois a sua verdadeira sabedoria veio do facto de ter buscado a Deus. Não devemos permitir que a nossa idade seja um impedimento para servir a Deus. Amém? Nunca é tarde demais para servir a Deus. Se nós abrirmos em Levítico 19, vamos saber o porquê de dever honrar os mais velhos. 19:32. Levítico é o 3º, penso eu. É? 4º? 3º? É por aí. Amém? Levítico 19:32, que nos diz: diante das cães te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Devemos efetivamente honrar os mais velhos, pois se diz que têm sabedoria adquirida pela experiência. Mas como podemos honrar quem nos desonra? Se uma pessoa mais velha demonstra falta de sabedoria e sem honra, devemos honrá-la? Na minha opinião carnal, como todos nós aqui presentes, acima de tudo nós somos carnais, amém? Embora estamos
estejamos a adquirir um conhecimento mais espiritual da palavra de Deus, amém? Mas no fundo, nós somos todos feitos de carne, todos erramos. A nossa verdadeira força, a nossa verdadeira sabedoria é chegar à conclusão e admitir que erramos, amém? Na minha opinião carnal, como todos aqui presentes e lá em casa, torna-se difícil, pois achamos muito difícil, mas temos pelo menos de fazer um esforço para sabermos perdoar e mudar essas mentalidades que se dizem adquiridas pela sabedoria que não demonstram ter, amém? Por exemplo, vê-se agora agora ultimamente fala-se muito que há idosos abandonados, há idosos que levam tareia, são espancados, amém? Isso é errado, eu admito que é. Quem gostaria de estar na pele ou sentir aquilo que essas pessoas sentem? Ninguém gosta de levar, amém? Não é por serem pessoas mais frágeis, amém? Que nós temos que nos esqueci-me da palavra aproveitar, amém? Mas também, se a pessoa que se nota, porque todos sabemos, em muitos, já ando cá, não quero enganar ninguém, há 18 anos, e sempre ouvi dizer, mais uns anitos em cima, e sempre ouvi dizer que devemos fazer o que os mais velhos, pois têm mais experiência, dizem. Mas será que agimos bem ao seguir o que é errado? Não sei se me estou a fazer entender. Será que nós devemos seguir a experiência mais velha de uma pessoa se sabemos que ela está a pecar? Amém? Acho que não. Todos aqui concordam comigo. Portanto, nem toda o cabelo branco ou nem toda a idade mais velha é sinal de sabedoria e de entendimento. Amém? Se pudermos não, nós podemos abrir em Salmos 92. Vamos ficar a saber o valor da pessoa idosa. A pessoa que é verdadeiramente cristã e aquela sim a que temos que ou devemos seguir a sua experiência e a sua sabedoria. Amém? O valor dessas pessoas. No Salmo 92:14 nos diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Amém? Nunca é tarde para florescermos aos olhos de Deus. Nós podemos até andar de bengalas, de gatas, que Deus mesmo assim olha para nós e nos exalta a partir do momento que sejamos pessoas honradas e dignas da sua companhia. Amém? Podemos também abrir em Lucas 2. Trinta e seis. Amém? E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Isto demonstra, profetiza é algo bom, não é? Profetiza não é uma pessoa qualquer. Profetiza, todos nós podemos ser, a partir do momento
que seguirmos em linha reta, em retidão e em justiça a Deus. Amém? E assim foi Ana, embora não queria chamar velha, em estado avançado de idade, amém? Ela foi considerada uma profetisa. Se abrirmos em Tito, Tito é dos últimos livros da Bíblia, fica antes de Hebreus. Amém? Não, antes de Hebreus e antes de Filemon e depois de 2 Timóteo. Amém? É um livro, penso que mais pequeno, não? Tito 3, não, Tito 2, amém? Peço desculpa. Amém? A partir do versículo 2, que nos diz assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? A Bíblia aqui está a dar conselhos aos mais velhos. Os cristãos têm de estar fundamentados na verdade da Bíblia, na verdade da palavra de Deus, de maneira que não sejam influenciados pelos falsos ensinamentos. O facto de haver pessoas de todas as idades na igreja é bom, vai fortalecer a igreja, mas isto também vai trazer muitos problemas. Aqui Paulo ensina a Tito como ajudar vários grupos de pessoas. As mais velhas deveriam ensinar as mais jovens através da palavra e do seu exemplo. São esses os valores que passam de geração em geração. Amém? A comunidade é composta por pessoas de formações e pontos de vista diferentes, o que leva a conflitos inevitáveis. Amém? Nós temos que, ao mesmo tempo que vamos envelhecendo e que vai passando os anos, nós temos que nos adaptar às novas gerações, às novas coisas. Não devemos permanecer sempre no antigo, temos que renovar as nossas ideias. Amém? Se nós conseguirmos renovar as nossas ideias, não haverá conflitos. O ficar sempre no antigo leva a conflitos. Nós também temos, tudo bem que podemos ficar com a nossa ideia, mas temos que nos saber adaptar e saber aceitar o para a frente. Amém? Porque se nós ficarmos ali fincados, que só nós é que temos razão, não vai resultar. Porque cada um tem que dar um pouco de si para saber perdoar e saber aceitar ou demonstrar aceitação daquilo que o outro faz que seja contra essa pessoa. Não é contra pensamentos. Amém? Para se viver da repreensão, homens e mulheres precisam de sabedoria e discernimento acima de tudo para serem discretos e para que dominem as suas vontades, línguas e paixões, a fim de que não desonrem a Cristo. Amém? É isto que eu estava a acabar de dizer. Se nós não aceitarmos as ideias, os ideais do outro,
nós não temos a sabedoria. Amém? Nós, para ter sabedoria, temos também de ter discernimento e sermos discretos, para que dominemos as nossas vontades, línguas e paixões. Amém? Não desonrando nunca a Cristo. Porque se eu tiver uma ideia pensada diferente, por exemplo, da nossa irmã Fernanda, amém? Ela é muito mais nova que eu, não é? E o que é que vai acontecer? Ela só tem 17 anos, amém? O que é que vai acontecer? Eu vou querer à força toda que ela tenha a mesma ideia que eu. Isso não está certo. Amém? Nós, acima de tudo, temos que saber demonstrar a sabedoria para meter, para ensinar as coisas que verdadeiramente dizem aqui a uma pessoa que não crê. Amém? Não é, tu tens que acreditar em mais nada. Pronto, acabou. Acredita e não faz mais nada. Percebem? Nós temos que levar as coisas com carinho, com um docinho de vez em quando. Amém? Como os bebés. Os bebés vêm ao nosso colo que assim lhes der alguma coisa que eles queiram. Amém? Eles querem miminho. Então o que é que nós temos de fazer? Mimar também. Para assim eles fazerem tudo aquilo que a gente quer. Amém? Mas também não funciona bem assim. Amém? Mas é isso que eu quero que entendam. Não quer dizer que falta de cabelo ou cabelo branco indique excesso de sabedoria ou uma sabedoria melhor que a nossa. Amém? O que conta no fundo é a idade que cada um tem no conhecimento da palavra. A partir do momento que nós aceitamos pela primeira vez e verdadeiramente Jesus, nós começamos a nossa vida de novo. Esses são os anos que contam daí para a frente para ter a sabedoria certa. Amém? E sem contar que, se uma pessoa se afasta de Deus, aí a sabedoria volta ao zero. Amém? Se nós continuarmos a ler, ainda a seguir, que é no versículo 6, aos irmãos que tenham aberto agora em Tito 2, 6, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Os jovens também têm que ser calmos. Amém? Não é fazer tudo aquilo que lhes dá na real gana. Amém? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Estes 2 versículos que eu vou ler a seguir é aquilo que uma pessoa mais velha tem que ser. Amém? Uma pessoa mais velha, tanto pode ser eu, como pode ser a Fernanda, como pode ser a Minita e a Sandra, o Eduardo, a Sara, o Dado, a Rita. O Rodrigo até pode ser mais sábio que eu e, no entanto, é muito mais jovem. Eles agora também nascem com a sabedoria toda, não é? Mas aquele que seguir os 2 versículos que vêm a seguir, esses sim, são dignos de ter a sabedoria, são dignos de serem chamados os mais velhos. Amém? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal para dizer de nós. Amém? Se vocês virem uma pessoa mais velha que vocês dizer as neiras a torto e a direito, bêbado a cair para os lados, essa pessoa não tem sabedoria. Amém? A pessoa sábia tem que ser irrepreensível. Amém? Tem que dar o exemplo das boas obras. Não pode ser, tem que ser sincero, não pode ser caluniador, como diz. O que diz aqui em cima no versículo 3 também serve para os homens, não é só para as mulheres. Semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santos. Não caluniadores, não dados a muito vinho, mestres no bem. Amém? Isto
tanto dá para mulheres como homens, porque qualquer um de nós tem falta uma palavra, capacidade para ser sábio. Amém? Eu não é agora estar aqui, eu digo-me sábia, que sei tudo, sou melhor que a Minita, que o meu pastor Eduardo. Amém? Chego lá fora e encharco-me. Falo da vida a toda a gente, mal da vida a toda a gente. E chego aqui, sou outro santinho. Amém? Isso não é sabedoria. Isso é hipocrisia. Amém? Saiu-me esta, para quem estava com falta de palavras. Amém? É isso que eu quero demonstrar aos irmãos aqui na igreja e lá em casa. Se nós quisermos ser alguém, temos de agir de um determinado modo. Temos que nos certificar que vivemos deste modo. Amém? Então, sim, alcançaremos o direito de ser ouvidos. E a nossa vida reforçará tudo aquilo que nós ensinamos. Amém? Se nós formos irrepreensíveis, aí sim temos capacidade de ensinar algo de bom a alguém. Agora, se nós formos constantemente repreendidos, que moral temos nós para ensinar ao outro? Amém? Eu muitas vezes digo, isto aqui não se devia dizer, mas eu vou dizer, amém? Eu muitas vezes digo, faz isto, faz aquilo. Amém? Mas eu faço precisamente o contrário daquilo que estou a dizer. Amém? Exatamente. Faz aquilo que eu digo e não faças aquilo que eu faço. Amém? Mas nós temos que mudar e eu também tenho que mudar. Amém? Se formos impulsivos, confusos e não razoáveis, é provável que comecemos a discutir em vez de convencer as pessoas quanto à verdade. Amém? Não é com discussão que vamos a lado nenhum. Não é dizendo mentiras que demonstramos a verdade. Se eu fartar de mentir ali a nossa irmã Fernanda, e passado um tempo eu estou a dizer a verdade, mas ela já descobriu que se eu falo a mentira, ela nunca vai acreditar em mim. Amém? É isso que nós temos que mudar. Todas as pessoas que mentem têm que mudar a sua atitude, porque vai chegar a uma altura que vão realmente falar a verdade e ninguém vai cá estar para se acreditar nessa verdade. Amém? A história do lobo, eu já não contei essa ao meu filho, já não sei a história do lobo. Pronto, essa ainda não conhecia, amém? Mas é isso. Há histórias no mundo que são, às vezes, credíveis. Ou podemos tirar alguma... lá me está a faltar outra vez as palavras. Exatamente, daquilo que os irmãos estão aqui a dizer. Nós podemos tirar um bocadinho de cada história para seguirmos, para olharmos para a nossa vida e fazermos o contrário. Amém? Como é que se chama aquela parte do final das histórias? É Não, é a moral da história. Moral da história, amém? Nós podemos pegar no moral dessas histórias para podermos aprender também. Porque nem todas as morais das histórias que andam no mundo são assim tão não razoáveis para nós cristãos, amém? Por isso digo que devemos, acima de tudo, saber perdoar, saber respeitar acima de tudo. A pessoa idosa, tudo bem, é mais frágil que nós, muitas vezes. Mas se não são honrados, muito dificilmente a gente também os vai honrar.
Amém? Mas perdoamos porque é o nosso dever perdoar. Embora nosso instinto ou nossa mente não nos deixa ser assim, como Deus também foi assim do pé para a mão que nos perdoou. Ainda continua a perdoar tudo aquilo que nós fazemos. Nós não somos assim, nós não conseguimos ter a 100% a capacidade que Deus teve para nos perdoar. Mas nós aos poucos e poucos temos que perdoar, e se quiserem serem honrados, têm que dar motivos para serem honrados. Amém? A verdadeira sabedoria é essa. É ser honrado e honrar a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de chamar aqui então